Olá, olá, oitavo ano. Então, dando aí continuidade ao estudo do círculo e da circunferência, certo? Na aula de hoje a gente vai falar aí sobre dois assuntos. Área da área do círculo, certo? E posições relativas entre pontos e circunferências, retas e circunferências. Beleza? Então vamos lá. Então, primeira coisa aí que eu quero explicar para vocês é como se calcular a área de um círculo. Vocês observarem que no comecinho do vídeo de hoje eu ia expressar algo errado. A gente não calcula a área da circunferência, porque nós vimos que circunferência né, é aqui, ó, é a linhazinha, né? Matematicamente falando, fica mais complicado explicar isso para vocês. Mas olha só, circunferência vai ser aí a linha fechada formada por todos os pontos que estão equidistantes de um ponto fixo. Esse ponto fixo nós já aprendemos que é o centro da circunferência. Então essa linha que nós estamos vendo aqui é a nossa circunferência. Já o círculo seria a união da nossa circunferência com o que está dentro dela. Isso é círculo. Então, nós não calculamos a área da circunferência. A gente calcula a área do círculo. Beleza? Então, olha só. Formulazinha fácil. Formulazinha tranquila. Então, olha só. Para calcularmos a área de um círculo, nós utilizamos aqui a seguinte fórmula. Π, que você já conhece muito bem, que vale 3,14, que eu expliquei lá nas nossas últimas aulas, que o valor de π foi calculado pela divisão do comprimento pelo diâmetro da circunferência, certo? Vezes r, que é o raio da nossa circunferência, só que esse raio aqui, ele fica ao quadrado. Então, para calcularmos a área de um círculo, sempre utilizaremos essa fórmula. Π vezes r ao quadrado. Então aqui, turma, muito cuidado. Temos uma multiplicação e uma potência. A potenciação, ela é prioridade. Então você resolve primeiro a potência para finalizar com a multiplicação. Por exemplo, digamos aqui que eu tenho uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Então, vamos substituir isso na fórmula. Então, fica assim, ó. A área do nosso círculo vai ser igual a π, que é 3,14, vezes 2 ao quadrado. Professor, é obrigado a colocar esse 2 entre parênteses? Obrigatoriamente não. Eu gosto só por questão de me organizar e para que eu saiba o que é que vai ser prioridade aí. Então, a prioridade aqui vai ser a nossa potência. Então, fica a área do círculo igual a 3,14 vezes 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, nós já sabemos que é 2 vezes 2, porque a função do expoente da nossa potência é dizer quantas vezes essa base vai ser multiplicada por ela mesma. Então, se aqui a minha base é 2 e o meu expoente é 2, então eu vou pegar esta base 2 e multiplicar por si mesma duas vezes. 2 vezes 2 igual a 4. Então, agora sim eu posso realizar a minha multiplicação. 3,14 vezes 4. Vou armar o cálculo aqui, ó, porque alguns alunos sentem dificuldade em relação à multiplicação com números decimais. Então, vamos lá. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Observem que nessa nossa multiplicação, duas casas decimais foram multiplicadas. Se duas casas decimais participaram da multiplicação, então o meu resultado final obrigatoriamente também terá duas casas decimais. Só para relembrá-los, casas decimais são esses algarismos que estão à direita da nossa vírgula. O que está à esquerda é parte inteira. Então a gente não conta parte inteira como casa decimal. Beleza? Então, se eu tenho duas casas decimais que foram multiplicadas, então o meu resultado final tem que ter duas casas decimais. E eu conto essas casas decimais da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2. Então fica a área do nosso círculo fica
12,56 centímetros quadrados. Então, essa é a fórmula que nós utilizamos aí para determinar a área de um círculo, certo? Então, formulazinha relativamente simples. Ficou com dúvida? Participa do nosso Tira Dúvida. Então, fica de olho nos horários e dias em que eles acontecem, tá certo? Um outro detalhe muito importante. Enquanto vocês estão assistindo o vídeo, vai fazendo as anotações, vai vendo o que foi que ficou aí duvidoso na mente de vocês, tá certo? Para que vocês não fiquem com esta dificuldade, porque isso acaba interferindo na sua nota da sua avaliação. Então, olha só, turma, mediante o que eu acabei de explicar para vocês, vocês irão responder aí as páginas 166, 167. Duas paginazinhas aí sobre a área do círculo e não da circunferência. Já expliquei para vocês porque é errado dizer aí a área da circunferência. A gente calcula a área do círculo. Então agora nós vamos aí para posições relativas, lá na página 157. Então, turma, primeira posição aí que nós vamos estudar é a posição relativa entre um ponto e a circunferência. É muito simples esse conteúdo, tá? Então tá aqui o centro da nossa circunferência. Vou colocar aqui ponto A, vou colocar aqui ponto B e vou colocar bem aqui, ó, ponto C. Então, existem três posições relativas entre um ponto e uma circunferência. Nós teremos interno, nós teremos pertencente e nós teremos externo. Visivelmente observando, eu já sei de cor que o ponto C é o externo, o ponto A é o interno e o ponto B pertence à nossa circunferência. Mas isso porque eu estou visualizando a imagem. Agora, se eu não tivesse a imagem, como é que eu ia poder classificar, como é que eu ia poder aí observar, afirmar com certeza se um ponto em relação à circunferência, se ele é interno, externo ou pertencente? Isso, turma, vai depender de dois elementos. Primeiro, o valor do raio e a distância que esse ponto encontra-se em relação ao centro da nossa circunferência. Então, olha só. Se vocês analisarem bem, ó, a distância entre o centro da nossa circunferência até o ponto B é exatamente igual ao raio. Quando isso acontecer, quando o raio da circunferência for igual à distância entre o centro da nossa circunferência e um ponto, nós já podemos afirmar com certeza que esse ponto pertence à circunferência. Por quê? Se raio e distância são iguais, isso significa dizer que o nosso ponto está em cima da nossa circunferência. Observem que a distância entre o ponto A e o centro da nossa circunferência, ele é menor que o raio. Se a distância é menor, isso significa dizer que o ponto está no interior da nossa circunferência, certo? E em relação ao ponto C, vocês podem claramente observar que a distância de C até o centro da nossa circunferência vai ser maior do que o raio. Então, quando a distância for maior do que o raio, então isso aí caracteriza que este ponto, em relação à nossa circunferência, a posição estabelecida entre eles é externo. Então, só para recapitular, quando o ponto é externo à circunferência, a distância do ponto até o centro da circunferência é maior que o raio. Quando o ponto pertence à circunferência, a distância do ponto até o centro da circunferência é igual à medida do raio. E quando a distância entre o ponto e o centro da nossa circunferência é menor que o raio, isso significa dizer que o ponto está no interior da nossa circunferência. Então, ele é um ponto de posição interna e de posição interna. A mesma linha de raciocínio, turma, a gente vai aí utilizar para posições relativas entre reta
e circunferência. Então, olha só. Já em relação à reta e circunferência, nós temos 3 situações. Nós temos reta secante, nós temos reta tangente e nós temos reta externa. Então, observa. Vou traçar aqui uma primeira reta, que eu vou chamar aqui de reta R. E sobre essa reta, turma, eu vou escolher aqui um ponto. Vou botar bem aqui, ó, ponto A. Reta R. Escolhi um ponto sobre essa reta. Então, vocês conseguem observar que a distância do ponto até o centro da nossa circunferência é menor do que o nosso raio. Ok? Então, ó, peguei esse ponto aqui e observei que a distância desse ponto até o centro da nossa circunferência é menor do que o nosso raio. Então, turma, isso vai ser característica de uma reta classificada como secante, quando a distância está lá na página 158 do módulo de vocês. Ó, aqui, ó, sempre acompanhando. Então, lá na página 158 diz o seguinte, ó, a distância D entre uma reta secante e o centro da nossa circunferência é sempre menor que a medida do raio. Então, ó, vocês estão observando aqui, ó. Posso até pegar aqui um outro ponto, ó. Vocês estão observando que é menor do que o raio. Então, uma outra característica é uma reta secante sempre vai tocar a nossa circunferência em 2 pontos. Além da distância entre essa reta e o centro da nossa circunferência ser menor que o raio, uma reta secante sempre terá 2 pontos em comum com a nossa circunferência. Certo? Então, reta secante, a distância entre essa reta e o centro da circunferência é sempre menor que o raio. E uma outra característica é, a reta secante só vai ter sempre terá 2 pontos em comum com a circunferência. Ela toca a circunferência em 2 pontos distintos. Vou traçar aqui uma outra reta. Certo? Que eu vou chamar aqui de reta J. Turma, observa o seguinte, a reta J, em relação aqui, ó, ao centro da nossa circunferência, que está bem aqui, vocês podem perceber que a distância entre ela e até o centro da circunferência é igual ao nosso raio. Então, isso é característica de uma reta tangente. Então, a distância da reta tangente até o centro da nossa circunferência vai ser exatamente a medida do nosso raio. Uma outra característica da reta tangente em relação à nossa circunferência é que a reta tangente vai ter sempre um ponto em comum com a nossa circunferência, certo? Sempre um ponto em comum com a circunferência. E a distância entre a reta tangente e o centro da nossa circunferência vai ser exatamente igual à medida do raio. E aí, turma, já ficou fácil deduzir o que seria aí uma reta externa. Vou fazer aqui, ó, que eu vou chamar de reta E. Observa que a distância da nossa reta E até o centro da nossa circunferência é maior do que o nosso raio. E uma outra curiosidade é que ela não tem ponto em comum nenhum com a nossa circunferência. Reta secante tem 2 pontos em comum. A distância entre a reta e o centro da circunferência é menor que o raio. Isso é secante. A tangente só tem um ponto em comum e a distância entre a reta tangente e o centro da nossa circunferência é igual ao valor do nosso raio. E a reta externa não tem ponto em comum nenhum, a nossa circunferência. E a distância do centro da circunferência até a nossa reta externa é sempre maior do que o nosso raio. Turma, posições relativas entre duas circunferências, não se preocupem que eu não vou cobrar esse assunto nesta prova de agora.
a gente vai ver esse assunto em um outro momento. Então, em relação ao que eu expliquei agora na nossa aula de hoje, além daquelas páginas que eu já passei no iniciozinho aí do vídeo, vocês também vão fazer página 161, questões 1, questões 2, questões 3 e questões 4, certo? As demais questões vocês não irão resolver agora. Então, página 161, questões 1, 2, 3 e 4. Então, mais uma vez, frisando a importância da participação no Tira Dúvida por parte de vocês. Vocês devem participar dos Tira Dúvidas. Vocês devem sim estar enviando as fotos com a resolução das questões, porque essa é a forma de nós professores sabermos que vocês realmente estão aí realizando as atividades, tá certo? Então é importante sim, façam, certo? Teve dúvida? Entre em contato com a gente, tá bom? Um outro detalhe, assistir o vídeo na íntegra, estamos aí agora com quase 17 minutos de vídeo, estão aí na íntegra, assistam na íntegra e após terem assistido a aula, coloca nos comentários aí do vídeo no canal o nome de vocês completo, seguido da turma de vocês, se é oitavo ano manhã ou se é oitavo ano tarde. Isso auxilia muito, tanto a mim como principalmente a vocês. Aluno que participa, aluno que está engajado, é aluno que merece sim um olhar diferenciado. Então, façam a parte de vocês para que eu possa fazer a minha. Forte abraço e até a nossa próxima aula.